ministrando um dos assuntos que tem meu coração, que é a prática da meditação cristã, também conhecida como guardando no coração. O meu desejo é que essa tarde de hoje nos ajude, nos oriente e nos dê uma ferramenta para que a gente possa sair aqui desse retiro e praticar tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, né? Que quando nós estivermos lá fora e o desafio da rotina vem, o desafio do dia a dia vem, que essa prática que nós vamos aprender aqui hoje seja uma ferramenta para te conduzir sempre aos pés do Senhor Jesus. Amém? Então, para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Paola, eu sou a filha ansiosa do Senhor. A Adri é minha irmã, né? Ansiosa também, né, Adri? Ela disse aqui pra gente isso na primeira saudação do retiro. E eu sou uma filha ansiosa do Senhor em recuperação. Deus tem tratado essa ansiedade, Deus tem me levado a compreender que nele eu posso encontrar descanso, eu posso encontrar alívio. Então, tenho aprendido a me relacionar com ele no meu dia a dia, também em meio aos desafios, às ansiedades e aos barulhos da rotina. Eu sou bacharel em Teologia pela Faculdade Luterana de Teologia, sou casada com o Israel há 7 anos e atualmente eu venho estudando e pesquisando um pouco mais sobre a espiritualidade cristã e os movimentos espirituais também mais antigos. E foi nessas pesquisas, já também aqui na faculdade, mas agora com um pouco mais de intensidade, que eu tenho conhecido essa prática que eu quero trazer para vocês aqui hoje, que é a meditação cristã. Também vou aproveitar rapidinho para falar para vocês do meu livro, Meu Lugar de Intimidade com Deus. Ele foi lançado início do ano passado, em fevereiro do ano passado. E esse livro aqui, ele é então escrito na metodologia do papo de pijama. Algumas de vocês já sabem, né, que eu falo muito do pijama. E pijama para mim significa intimidade, porque a gente não usa o pijama na frente de qualquer pessoa, não é? E eu creio que é nesse lugar que o Senhor quer nos levar. Então, escrevo desde 2020 e no ano passado eu lancei o primeiro livro, com uma metodologia onde nós estudamos o texto bíblico ao longo de uma semana, para realmente entender aquele texto, gravar esse texto no coração e levar para a nossa vida. E agora, recentemente, em novembro, eu e meu esposo lançamos este livro, Nós para Deus, um devocional para casais com a mesma metodologia, onde estudamos o texto uma semana agora juntos, em casal. Então, esses livros estão disponíveis ali na livraria, comigo ali no caso, né? E, gente, a Zê falou para nós algo muito interessante na nossa primeira palestra. Ela disse para nós que devemos ser sinceras com o Senhor. Isso me impactou muito, porque eu fiquei pensando, poxa, Adão foi lá, construiu para si folhas de figueira, né? Pegou as folhas de figueira, construiu uma cinta. E assim a Zé foi trazendo para nós as muitas máscaras que nós utilizamos. Nós mulheres também gostamos de muita maquiagem, agora não física, mas às vezes também emocional. Nós maquiamos as nossas dores, maquiamos os nossos sentimentos, maquiamos tanta coisa. E como nós podemos ser sincera com Deus se nós não conhecermos o que está dentro de nós? E às vezes nós maquiamos até para nós algumas feridas, alguns medos, algumas ansiedades. E a gente precisa entender o que está aqui dentro do nosso coração para poder levar isso diante do Senhor. E eu creio que nós podemos fazer isso também junto do Senhor, discernir o que está dentro do nosso coração. E às vezes, queridas, acontece algo que além de nos esconder de Deus, que é o que Adão faz, às vezes nós queremos nos esconder até de nós mesmas, não é?
E aí a gente vai varrendo para debaixo do tapete algumas coisas, vai escondendo, vai maquiando. E para a gente se esconder de nós mesmas, para a gente esconder esses sentimentos, tanta coisa que nos aflige interiormente, a gente corre atrás de muitas distrações. E aí nós vamos enchendo o nosso coração de coisas para nos distrair, de coisas na tentativa de nos preencher, de dar sentido para a nossa existência. Mas eu tenho percebido que nós temos vivido, e a gente tem falado muito sobre isso nos últimos retiros. Se você acompanhar as palestras dos últimos encontros, você vai perceber, nós temos falado muito sobre uma sociedade do cansaço. Uma sociedade que corre atrás de 1001 coisas para fazer, para dar conta de si e, querendo ou não, de alguma forma se distrair daquilo que está dentro de si. E por isso, muitas vezes nós temos dificuldade de silenciar e de nos aquietar diante do Senhor. Temos dificuldade de prestar atenção no que o Senhor tem a nos dizer. Afinal, tem tanta coisa dentro de nós que às vezes nem sabemos explicar. Às vezes temos medo de enxergar quem e como nós verdadeiramente somos. E aí nós vamos correndo atrás de distrações em distrações. E é interessante, eu gostei de uma frase, o autor eu não sei, ele é um autor desconhecido, mas a frase diz assim: o caminho mais longo da terra é o caminho entre os ouvidos e o coração. O caminho mais longo da terra é o caminho entre os ouvidos e o coração. E eu creio que esse caminho longo é o que muitas vezes faz com que a palavra de Deus ela até seja ouvida, mas ela não passa a pertencer a nós. Ela é ouvida, mas tem até outra expressão que diz, né? Entra por um ouvido, sai por outro. Ou às vezes nem consegue percorrer esse caminho dos ouvidos até o coração. Na palavra de Deus tem um salmo que Davi diz: guardei tua palavra no coração para não pecar contra ti. Gente, olha que forte isso. Guardar aonde a palavra? No coração. Por que no coração? Porque o coração, biblicamente falando, é o lugar dos desejos humanos. É o centro da vontade humana. É o centro do ser humano. Guardar a palavra no coração significa que quando fazemos isso, aprendemos a colocar a palavra de Deus como aquela que orienta a nossa vida, que dá a nós a direção para as nossas decisões, que dá a direção para os nossos desejos e vontade, que nos ajuda a discernir os nossos desejos e vontades. Mas como podemos gravar a palavra no coração? Como gravamos a palavra no coração? Como podemos fazer e percorrer esse longo caminho dos ouvidos para o coração? É aí que entra, queridas, a prática da meditação, que nós chamamos aqui nesse seminário de guardando no coração. Aprendendo a guardar no coração. A prática da meditação, ela é uma ferramenta que o próprio Deus deixou a nós. Porque se nós formos lá para o Antigo Testamento, desde lá, nós vamos encontrar um povo que meditava. E existem vários salmos: meditarei na tua lei, né? Meditarei de dia e noite. E essa palavrinha, meditar, é uma palavra muito importante. Mas eu queria perguntar para vocês, o que você pensa quando se fala em meditação? O que vem na tua cabeça? A primeira coisa.
Oi? Que é uma coisa oculta. Silenciar. Pensar. Que mais? Aquietar. Tempo a sós. Desacelerar. Vamos ver, eu vou fazer um barulho aqui. Hã? Contar com Deus. Contato com Deus. Muito bom. Será que a gente também não tem, às vezes, entre nós, um certo preconceito com essa palavra? Tem, né? Porque a gente já imagina o quê? Algo esotérico, né? Ontem as mulheres fizeram isso quando eu perguntei. Nós, muitas vezes, temos preconceito com essa palavra porque nós, infelizmente, ao longo da história da igreja e da tradição cristã, perdemos a prática da meditação. Perdemos o exercício espiritual que é a meditação. Mas eu trouxe para vocês a grande diferença entre a meditação cristã e sim, as práticas orientais, as práticas que estão presentes sim em outras religiões. Mas qual é a grande diferença? O autor Richard Foster, e se você quiser anota esse nome, porque ele tem vários livros muito especiais que tratam das disciplinas espirituais, ele diz o seguinte: há um mundo de distância sobre as duas concepções. Ele está falando sobre a meditação cristã e a meditação de outras religiões. A meditação oriental é uma tentativa de esvaziar a mente, enquanto a meditação cristã é uma tentativa de preenchê-la. De qualquer coisa? Não. Do quê? Da palavra de Deus. Sim, na meditação cristã, nós também esvaziamos e buscamos esvaziar aquilo que o nosso coração está cheio. Mas mais do que esvaziar, eu gosto da palavrinha discernir. Discernir o que está dentro do nosso coração. Discernir quais são as emoções que eu tenho. Discernir qual é o estado que o meu corpo está. Como eu estou me sentindo? Como o meu corpo está refletindo isso que eu sinto? Muitas vezes, fisicamente, nós sentimos também aquilo que está dentro de nós. E nisso, então, nesse processo, nós vamos aprendendo a discernir, não sozinhas, mas com o Espírito Santo, que sonda o nosso interior, que nos conhece. Mas nós também precisamos aprender a fazer essa jornada interior, junto com o Senhor. Por isso, não é qualquer autoconhecimento que nós fazemos junto com Deus, mas é um conhecimento que parte do alto. Um conhecimento que revela a nós quem de fato somos e o que o nosso coração está cheio. Então, a meditação cristã é uma tentativa de preencher o nosso coração com a palavra de Deus. E, ao mesmo tempo, a Vanessa Belmonte, no seu livro, se eu não me engano, nós temos lá, né? Temos o box da Vanessa Belmonte. Se você quer conhecer mais as disciplinas espirituais, vale a pena. A Lu também indica, um livro muito bom. Ela diz o seguinte: a meditação cristã, ela envolve não o vazio. Afinal, nós estamos diante da presença de Deus, mas ela envolve a plenitude. Meditação significa estar atento a Deus. Meditamos para encontrar a palavra viva, o próprio Jesus. Meditamos para que cada parte de nosso ser, pensamentos, afeições e ambições sejam levados a encarar, honrar e glorificar a Ele. Essa é uma citação do livro Permaneça em Mim, da página 51, da Vanessa Belmonte.
E ainda, queridas, uma outra distinção que eu queria trazer aqui para vocês é a distinção do significado de meditação cristã para o significado de estudo da palavra. São duas disciplinas espirituais diferentes, mas que se correspondem ao mesmo tempo. Mas elas têm propósitos diferentes. E é aqui que muitas vezes a gente fala às vezes assim, né, quando a gente vai estudar um texto mais profundamente, assim, a gente diz, vamos meditar no texto, mas aí a gente faz uma exegese do texto, né, a gente faz um estudo aprofundado e analítico do texto. Isso também é importante, é uma disciplina espiritual, mas isso é o estudo da palavra. Meditação ainda é outra coisa, é uma outra disciplina espiritual. Richard Foster conceitua da seguinte forma: o processo que ocorre no estudo da palavra, deve ser distinto da meditação. A meditação, ela é devocional, ou seja, ela permeia a nossa vida, as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo que eu sou. E o estudo é analítico, não que ele também não vá, trazer coisas para a nossa vida, mas ele é mais analítico. É o momento onde eu sento, eu olho para o texto e eu pergunto, qual é o contexto desse texto? O que vem antes? O que vem depois? Qual é o capítulo, Isso é um estudo bíblico que provavelmente você já fez na sua igreja, Isso é um estudo bíblico que é muito importante e necessário. Agora, na meditação, e vocês vão perceber isso aqui, nós vamos praticar, não é tanto um momento de eu analisar o texto. E para nós, para mim, na teologia, isso foi muito difícil, porque a gente começa já a querer ir logo pensando aonde Jesus disse isso, para quem, e quer já explicar o texto. Na meditação, a gente não tem um objetivo de explicar o texto, mas sim primeiro saborear esse texto. Deixar que o texto fale, deixar que o texto reverbere em mim sentimentos, percepções, insights. Então a meditação saboreia a palavra, enquanto que o estudo explica a palavra. Embora a meditação e o estudo em geral se sobreponham, eles representam experiências distintas. Essa frase é do livro Celebração da Disciplina, um livro que eu indico se você também quer aprofundar aí nos estudos do que significam as disciplinas espirituais. Mas, Paola, não entendi. O que é meditação? Vamos mais um pouquinho para vocês entenderem como nós, na verdade, achamos que é difícil, mas você sabia que você já medita? Todas nós temos já a prática da meditação na nossa vida, sabia? Porque Deus nos fez seres meditativos. Deus nos fez assim. Agora, a grande questão é no que meditamos. No que a sua mente medita dia e noite? Ou seja, quais são os pensamentos que você alimenta ao longo do teu dia? Todo mundo aqui pensa, Até demais. Viu como tu medita bastante? A gente já sabe meditar. A questão é que a gente precisa aprender a meditar a palavra do Senhor, mas nós já sabemos meditar. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a palavrinha meditar, ela tem um significado de ruminar. Sabe a vaca? O que ela faz? Mastiga várias vezes o mesmo alimento. Que delícia, O alimento vai para o estômago, depois, nem sei se é estômago, eu não sou professora de biologia. Tem alguma aqui? Ela vai lá para um lugar, Como? 60 folhas. Então ela vai lá, mastiga, aí vai para um lugar do sistema digestivo da vaca, aí aquilo volta e ela mastiga de novo, a mesma coisa. E daí ela faz esse processo de digestão.
A mesma palavra aparece no Antigo Testamento quando aparece a palavra meditar. Eu vou mastigar, eu vou ruminar na palavra de Deus dia e noite. Por isso, meditar na palavra do Senhor é ruminar. É igual você come o chocolate. Sabe como tu come? Como que é bom comer o chocolate? Se a gente mastiga, não tem graça, né? Não é assim que come chocolate. Só quando a gente tá ansiosa, né, Adri? Daí vai um atrás do outro. Mas o gostoso de comer chocolate é deixar o chocolate na boca e sentindo o docinho. É que eu gosto de chocolate doce, né? Mas sentindo o chocolate derretendo na boca. Isso é meditar. É deixar a palavra do Senhor derreter na boca. É ruminar a palavra. É degustar essa palavra que é tão preciosa. Por isso todas nós já meditamos. E repito a pergunta: do que a sua mente está cheia? No que os seus pensamentos ruminam ao longo do dia? Todas nós já meditamos. E a prática intencional da meditação na palavra é então a prática que vai nos treinar, exercitar o nosso coração para aprender a meditar na palavra de Deus. E aqui, queridas, a gente realmente precisa de treino. Nós precisamos de treino, porque a nossa cabeça pensa muita coisa que não é do Senhor. E precisamos desse exercício, e eu gosto muito da palavra exercícios espirituais, porque eles são exercícios mesmo. O que faz um exercício físico com os nossos músculos? Fortalecem os nossos músculos crescem. A mesma coisa a nossa fé. Ela é um músculo que precisa ser exercitado. Precisamos exercitar o músculo da fé e também aqui da meditação. Tá, Paola? E o que então a meditação nos leva a praticar no dia a dia? Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Como poderemos ouvir a voz de Deus se nós não conhecer essa voz? E mais, como ouvimos a voz de Deus em meio a tanto barulho na nossa vida? Eu creio que muitas de nós devem viver em grandes centros aqui, né? Com ruas bem movimentadas. Tem alguém que mora em um lugar barulhento? Temos algumas, né? E vários barulhos ao redor. Mas mesmo aquelas que moram em lugares mais silenciosos sabem que a rotina traz seus barulhos, não é? Traz os seus desafios, as suas preocupações. Como ouvir a voz de Deus com tanto barulho? É aí que entra a meditação. A meditação é uma disciplina espiritual que nos ajuda a criar um espaço para pastorearmos os ruídos internos e tirar o foco dos ruídos externos. O que isso significa? Muitas vezes nós nos concentramos muito nos barulhos exteriores e eles se tornam as nossas desculpas. Mas quando meditamos, vamos perceber que o maior barulho é o barulho interior. Que dentro de nós existem vários barulhos. E por isso eu já quero adiantar para vocês. Talvez para você hoje, ou quando você começar a prática da meditação, ela seja uma prática que incomoda no começo. Porque ela vai nos levar a um silêncio. E o silêncio revela os nossos barulhos internos. Muitos. Que muitas vezes assustam, incomodam. E nós temos vivido hoje numa sociedade que não pode ficar em silêncio. A gente está sempre em busca de distrações. Estamos sempre em busca de ouvir algo.
Ontem, enquanto eu ia para o centro, eu estava meditando na palestra e eu me peguei ligando o rádio do meu carro porque eu queria ir ouvindo música. E naquele momento eu pensei, não consegue ficar em silêncio nem dirigindo. Precisa o tempo todo de alguma distração. E aí eu disse, tá bom, Senhor, eu vou praticar o silêncio. E fui em silêncio. Algumas vezes minha cabeça estava pensando lá na morte da bezerra, depois eu trouxe ela de volta. E é assim. Mas o silêncio, queridas, ele é um espaço muito importante que nós precisamos buscar intencionalmente. Paola, mas a minha casa, o meu marido é barulhento, eu tenho os meus filhos pequenos, como é que eu vou ficar em silêncio? O silêncio não é a ausência de barulho. Não é apenas a ausência de barulho, mas é o intencionalmente estar presente diante da presença do Senhor. Então, talvez você vive numa casa barulhenta, em espaços barulhentos, mas você pode encontrar espaços onde você intencionalmente vai, diante da presença do Senhor, silenciar-se, para primeiro ouvir e depois falar. Então, a meditação, ela nos ajuda a pastorear os ruídos internos e a tirar o foco dos ruídos externos, esses ruídos que nós não podemos controlar. Às vezes queremos, mas nós não conseguimos controlar. Nos levando a perceber a presença do Senhor que está entre nós, por meio do degustar e do ruminar da sua palavra. E nós podemos fazer isso através de uma prática da tradição da igreja, da tradição cristã, uma prática muito antiga que se chama Lectio Divina. E essa prática eu aprendi com um professor meu aqui na faculdade. Quando eu conheci, eu fiquei meio assim, achei meio estranho, tentei fazer, era difícil ficar quieta, mas depois fui persistindo e permanecendo, e hoje para mim ela é uma das práticas que tem realmente transformado a minha maneira de me relacionar com o Senhor. Não só eu era muito racional mentalmente com Deus, querendo analisar tudo, e aqui o Senhor tem me levado a aprender a mais ouvir do que falar. E a Lectio, então, você pode encontrar em outros textos por aí, com outras nomenclaturas. Ela também significa a leitura orante da palavra. Talvez você vai encontrar como uma oração meditativa da palavra. E literalmente falando, né? Lectio é um termo em latim, literalmente é a leitura divina da palavra. Então você vai encontrar nessas vertentes aí, é a mesma coisa praticamente. O que muda é o formato, tá? Então em alguns lugares se faz de um jeito, às vezes muda um pouquinho a forma de fazer, tá? Mas é praticamente a mesma coisa. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais o histórico da Lectio, quiserem conhecer um pouquinho mais quando ela surgiu, dentro da história da igreja, quero convidar vocês para ouvirem o meu episódio do podcast Papo de Pijama, episódio 13, que vocês receberam um marca-página. Quem não recebeu, depois a gente vai entregar, tá bom? Nesse marca-página, vocês têm os passos da Lectio para você levar para casa e lembrar do que a gente fez aqui. E atrás a gente colocou um QR Code, tá vendo? Nesse QR Code, se você apontar a tela do teu celular, você vai ter acesso a esse episódio do podcast, tá? É um episódio de quase 1 hora, então a gente explica bastante coisa também sobre essa prática, ok? Então, se você tiver interesse em aprofundar um pouco mais detalhes históricos e tudo mais, você pode ouvir esse episódio. E hoje, então, eu queria convidar vocês para nós praticarmos a Lectio aqui. Porque só falar sobre é uma coisa, mas a gente só aprende fazendo, né? A meditação a gente precisa exercitar para que a gente possa aprender. E eu já digo,
Você vai sair daqui, talvez sozinha, você vai ter certas dificuldades. Até uma moça me chamou falando, eu saí do congresso, tentei fazer, mas foi muito difícil fazer sozinha. Eu não consigo ficar em silêncio. A gente tem dificuldade do silêncio, mas persistam. Persistam. E se precisar, chama lá eu no Instagram que eu te ajudo, tá bom? Mas persistam nessa prática, que ela é muito especial. Então agora eu quero apresentar para vocês quais são os passos, tá? Os passos que nós vamos fazer aqui e os passos que você vai poder fazer em casa. Então o primeiro passo é o passo do silêncio, é o passo de silenciar. Para ler a Bíblia meditativamente, nós precisamos de um tempo de preparação. Nós precisamos aquietar o nosso coração. Nós precisamos começar, aqui eu gosto muitas vezes, nesse tempo de silêncio, imaginar uma água assim bem agitada, sabe? Um rio bem agitado, e então a gente vai acalmando essa água. Os meus mentores, eles falam pra gente, quem quiser, imaginar ovelhinhas, sabe? Bem doidas, pulando no aprisco, e aí o pastor ia indo aquietando aquelas ovelhas. Isso é o silenciar. A gente vai aprendendo a aquietar essas ovelhinhas, esses pensamentos que vão pipocando, e a gente vai pastoreando isso. A ideia aqui não é você brigar com os teus pensamentos, porque eles vão vir, é normal, mas assim como eles vieram, eles vão. Então você pode deixar eles virem, deixa eles ir. Você não precisa brigar com eles, mas você pode sempre de novo voltar para esse estado, queridas, de presença. O silêncio nos ajuda a isso, a praticar um estado de presença. A gente tem feito tudo tão no automático, não é? Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E essa prática aqui quer nos ajudar a exercitar esse estado de presença, de estar no presente. Eu estou agora meditando. Então, pensamento, beleza, eu tenho que comprar o leite, mas agora eu estou meditando. O leite eu penso nele depois, né? E, enfim, tantos outros pensamentos que vêm em nossa mente. Então, nesse momento aqui, é o momento de a gente respirar. A respiração é muito importante. Então, a gente respira lentamente, também é uma coisa que a gente não faz, né? A gente respira lentamente, presta atenção na nossa respiração. E eu gosto muito de uma prática que eu aprendi, que é a oração do coração. E é ela que me ajuda, muitas vezes, a silenciar. Quando a minha cabeça começa a divagar, e a pensar na minha lista de mercado, nas minhas listas de preocupação, eu começo a recitar a oração do coração. Ela é assim, vamos fazer juntas? A oração do coração, ela é uma oração que trabalha a respiração. Ai, não posso sair muito dali, né? A gente está filmando. Aqui, tá bom? Ela trabalha a nossa respiração. Então, agora você vai pegar aqui no teu tórax. E primeiro eu vou falar qual é a oração, daí nós vamos fazer juntas, tá? Então, quando nós inspiramos, a gente clama o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo, ou em algumas versões, Senhor, tá? Então, Jesus Cristo é quando eu inspiro. Quando eu expirar, nós vamos dizer, tem misericórdia de mim. Então, agora, com a sua mão na barriga, você vai inspirar bem profundamente. E expira. Deixa o balãozinho encher e deixa ele esvaziar. Vamos lá? Expira. Cada uma no seu ritmo, ok? Agora, ao inspirar, você vai clamar o nome do Senhor. Olha que especial. Quando nós inspiramos, nós estamos colocando para dentro o oxigênio, aquilo que o nosso corpo precisa. Por isso, ao inspirar, dizemos Jesus Cristo. Ao expirar, tem misericórdia de mim. Olha só que significado especial.
Ao inspirar, eu clamo aquilo que o meu corpo precisa, o oxigênio. E ao expirar, o que o nosso corpo faz? Ele elimina o quê? Gás carbônico, aquilo que o corpo não precisa. E é quando clamamos, tem misericórdia de mim. Leva de mim aquilo que eu não preciso. Leva de mim aquilo que não faz bem para mim. E aí, então, eu vou repetindo essa oração e muitas vezes eu permaneço só nela. E até às vezes repetindo a oração começa a vir outra coisa e eu digo de novo, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu preciso da sua misericórdia. Vamos de novo, então? Eu não consigo respirar e falar, mas, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Ou podemos dizer, Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. E assim você vai repetindo e prestando atenção na sua respiração. Ela é bem importante. Se você precisar, pode sempre colocar a mão bem aqui, que é onde a gente vai sentir, né, o nosso balãozinho enchendo e soltando, tá? Então essa é a oração do coração e é por meio dela que muitas vezes eu vou pastoreando os meus pensamentos, porque é só pela misericórdia do Senhor para uma mente tão agitada, tão ansiosa. No silêncio, queridas, diante da presença, escutamos os ruídos internos e aprendemos a entregá-los aos pés de quem verdadeiramente pode ouvi-los e discerni-los. Jesus. Então, talvez você hoje, quando praticar o silêncio, você vai dizer assim, ai, Paola, foi muito difícil, porque tinha barulho lá fora, eu estava ansiosa, e isso mesmo, é assim mesmo. Por quê? Quando silenciamos, ouvimos barulhos que talvez a gente não percebe quando não para de falar. Por isso que é tão difícil, mas por isso que é tão, ao mesmo tempo, enriquecedor. E quando nós, na meditação cristã, fazemos e praticamos o silêncio, nós não estamos sozinhas. Estamos na presença daquele que ouve os nossos ruídos internos e que é capaz de discerni-los e de trazer a nós, de mostrar para nós o que realmente está dentro do nosso coração. Depois, nós passamos para o segundo passo, que é a leitura. Então, nós vamos ler o texto. Aqui, quando você fizer sozinha, muitas de vocês têm a prática de ler o devocional Senhas Diárias, não tem? Né? Não? Mas vocês devem ter algum devocional, alguma coisa. Vocês podem usar. Gotas de orvalho, vocês podem usar. Muitas perguntam, tá, qual texto eu vou ler? Você pode ler o texto das senhas diárias, você pode ler o texto do Gotas de Orvalho, você pode ler o texto do teu devocional e você pode também, deixa eu dar mais uma dica, existe um aplicativo chamado YouVersion, é um aplicativo da Bíblia e todo dia lá ele tem um versículo do dia. Você pode usar esse aplicativo, depois eu escrevo para vocês, ele é em inglês, mas o nome é em inglês, mas ele tem na versão português. Todo dia lá tem um versículo da Bíblia que você pode usar para fazer a meditação, tá bom? Então, depois desse tempo de silêncio, a gente vai selecionar um texto, a gente já tem ele selecionado, ok? E aí ele vai ser lido em voz alta. Aqui eu coloquei 3 vezes, mas às vezes eu preciso ler mais. E a ideia da Lectio não é ser algo engessado, mas sim algo, um passo a passo, não que eu preciso fazer daquele jeito, mas que me orienta. Então, às vezes, eu preciso ler mais do que 3 vezes para entender o texto, para conseguir repetir aquele texto. Às vezes, 3 vezes me é suficiente, mas a ideia é ler esse texto de forma pausada, palavra por palavra, sem pressa. Ir decorando e memorizando esse texto, degustando, igual comendo um chocolate, essa palavra.
Vai então repetindo a palavra que o texto diz, você pode usar também as suas palavras, se você lembrar, você pode ir repetindo e recitando o texto. E aí você vai começando então, na medida em que você repete o texto, você vai para o passo da meditação. E nesse passo você começa a se perguntar: qual é a palavra que me impacta nesse texto? Qual é a palavra que me despertou a atenção hoje? Eu consigo me imaginar nesse texto? É muito interessante, tem textos que às vezes nos trazem uma imagem. Qual é a imagem que me vem à minha mente? Esse texto me desperta algum sentimento? Que sentimento? Me sinto consolada? Fico brava? Sim, tem textos que nos deixarão bravas. Por quê? O que esse texto me causa? Qual é a palavra, qual é a frase, a expressão que me atinge, que me surpreende, que me comove? Então, esse passo a gente vai deixando o texto falar conosco. Deixando o texto falar conosco. E depois vem o passo 3, o passo da oração. Eu amei a frase que a Lu trouxe pra gente hoje, do Kierkegaard, que fala que depois de um tempo em silêncio aprendi que mais do que falar, a oração era ouvir. E queridas, foi nessa experiência que eu comecei a entender mais profundamente que a oração ela só é possível porque temos um Deus que fala. E que a oração ela é resposta a um Deus que fala. Olha que especial. Oração não é só um monólogo, onde eu vou falando e Deus me ouve. Sim, Deus me ouve, mas Deus também fala. É um relacionamento onde Deus fala comigo e eu posso responder a esse Deus. E por isso que essa prática ela tem o nome também de oração meditativa, porque é a partir dela que nós aprendemos a orar o que o texto me leva a orar. O que o texto apontou para a minha vida e eu devo então colocar diante do Senhor, como uma resposta a esse Deus que falou por meio da sua palavra e agora eu respondo em oração a esse Deus que fala. Aqui então nós podemos então fazer uma oração escrita. Eu gosto muito de escrever a oração porque ela exercita um outro lado do nosso cérebro que nos ajuda a prestar mais atenção no que estamos fazendo. Então eu gosto de escrever. E ela é uma oração, queridas, que não deveria nos levar a fazer uma lista ou tópicos, sabe? Fazer uma listinha. A ideia dessa oração é usar uma linguagem mais poética, uma linguagem da alma. Eu brinco com as mulheres que eu acompanho na internet que é a hora de a gente ser uma salmista, de escrever um salmo, de escrever uma oração, de ser uma salmista do Senhor. Então aqui é a hora de você colocar aquilo que está no seu coração mesmo. Lembra de ser sincera? Talvez você vai ouvir a palavra e você vai dizer: Deus, eu não entendi nada. Isso é oração também, e você pode colocar isso para Ele. Talvez você vai ouvir e vai dizer: pois é, Senhor, meu coração está assim, né? E você vai entregar isso ao Senhor em forma de oração. Então, o que eu preciso entregar? O que esse texto moveu em mim? O que ele me disse que eu preciso responder? O que essa palavra me leva a responder? Então, aqui hoje nós vamos escrever essa oração. Depois de a gente escrever, nós temos um quarto passo. Esse passo aqui, ele é só quando fazemos em grupo, tá? Que é o passo da partilha. Esse passo da partilha, por isso que vocês estão em grupos, ok? Ele é o momento, então, que depois de nós escrevermos a nossa oração, nós vamos partilhar, se a gente quiser, ninguém é obrigada, com o grupo. Então, primeiro nós vamos partilhar com esses grupos pequenos. Você pode compartilhar a oração toda,
ou você vai partilhar apenas um trecho que eu vou guiar vocês depois, senão vai ficar muita informação, vai deixar que eu guio vocês depois, tá? Então, uma coisa só que a gente precisa combinar para esse momento é que quando nós partilhamos a nossa oração em grupo, esse não é, na Lectio, não é momento de aconselhamento, tá? Isso a gente faz sim nos pequenos grupos, mas na Lectio não é o momento de a irmã compartilhar a oração e a gente dizer, irmã, mas você deveria então fazer isso? Não, a gente apenas recebe como uma escuta ativa, receptiva e compreensiva da oração da irmã. Não tem certo ou errado, não tem uma oração bonita ou feia, é aquilo que você respondeu ao Senhor. Então, essa leitura ela é feita sem explicações ou justificativas, ela é apenas lida vagarosamente, devagarzinho, para o grupo. E aí, no grupo, a gente fecha os olhos e deixa essa oração ser também a nossa. Deixar essa oração também nos conduzir. E aí, depois que a outra terminou, quem quiser pode ir lendo também. Então, nós vamos fazer isso. E aí, depois que a gente partilhar no grupo pequeno, quem quiser, a gente vai partilhar no grande grupo trechinhos da oração, tá bom?